E aí, galera, reta final de Campeonato Brasileiro, né? E algumas equipes ainda correm risco de rebaixamento, né? Uma delas são Bahia, que perdeu no último minuto, né? Estava saindo da zona de rebaixamento com um empate, né? Agora fica dentro da zona de rebaixamento ainda e agora se complica. Restam 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Internacional, na minha opinião, se livraram aí de um possível rebaixamento. A briga vai ficar entre Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro, Fortaleza. Agora restam menos equipes na briga pelo rebaixamento. Hoje teremos ainda jogos ainda pelo Campeonato Brasileiro, o complemento da rodada, né? Teremos Cruzeiro e Atlético, teremos Bragantino e Fortaleza, Grêmio e Goiás. E com isso, né, mais algumas equipes podem se livrar de possível rebaixamento, que é o caso do Cruzeiro e o caso do Fortaleza. Aí a briga ficaria entre 3 times aí, faltando 2 rodadas, seria Santos, Vasco e Bahia, caso Cruzeiro e Fortaleza vençam na rodada. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre as equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Estamos com o encontro tricolor, mais uma vitória no final do jogo. Essa é diferente, né? O São Paulo venceu o Bahia por 1-0 na Itaipava Arena Fonte Nova. Gol no finalzinho do Caio Paulista. Tricolor paulista matematicamente garantido na Série A. Finalmente vence uma fora de casa. Já o Esquadrão de Aço perde a chance de sair do Z4, Elton. Continua lá para alívio do Vasco e do Santos. É um jogo muito competitivo do São Paulo, um time bem montado pelo Dorival. Ele colocou ali o Lucas jogando um pouco mais por dentro, né? Escalou o Wellington Rato jogando como titular, já que ele não tinha o Rames Rodrigues. Deixou o Luciano no banco, né? O Juan que começou. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, depois o Bahia com as mudanças. O Bahia jogou com o mesmo time que enfrentou o Corinthians, sem um centroavante, um jogador de referência na área. E a gente já está vendo aí no segundo tempo o Everaldo deixando essa bola passar, não conseguiu alcançar. Mudou no segundo tempo o Bahia teve mais volume, mas não conseguiu fazer o gol. Se fez 5 contra o Corinthians, não foi eficiente contra o São Paulo e ainda foi castigado no final, né? No finalzinho do jogo, o São Paulo acabou fazendo gol com o Caio Paulista, que começou no banco de reservas, né? O Caio Paulista deu lugar ao Wellington, o Dorival fechando um pouco mais uma linha de 4, pensando justamente nessas jogadas laterais do Bahia e conseguiu neutralizar bem. No segundo tempo já deu um pouco mais de espaço. O Caio Paulista entrou justamente, né, para ser esse jogador mais agudo, para jogar nas costas do lateral direito Gilberto do Bahia. Mas foi um jogo de trocação na segunda parte do segundo tempo, Edu, como a gente está vendo aí. A maioria das finalizações das duas equipes aconteceu no segundo tempo. E aí o São Paulo acabou sendo mais eficiente com o gol do Caio Paulista no final. Tinha ainda chances remotas, né, de luta contra o rebaixamento. O São Paulo espanta isso. Eu acho que não estava brigando, mas matematicamente ainda permitia ficar de olho na tabela. Espantou isso definitivamente. E o Bahia, que estava dependendo só de si, antes de começar a rodada, porque o jogo entre Corinthians e Vasco fez com que o Bahia, qualquer resultado que existisse nesse jogo, o Bahia ultrapassaria um dos dois. O Bahia, até o fim do jogo, como a gente está vendo aí, o São Paulo já nessa pressão, com o empate estava fora da zona do rebaixamento, mas agora termina a rodada entre os 4 piores, não depende mais só de si para permanecer na Série A. E o curioso, né, Edu? Enfrenta o Atlético, enfrenta o América na próxima rodada, mas enfrenta o Atlético na última rodada. O Atlético pode brigar pelo Atlético título. Mineiro. E vamos lembrar que em 2021 o Atlético foi campeão brasileiro na Fonte Nova contra o Bahia. O Bahia naquele ano foi rebaixado, ou seja, o Bahia vai tentar evitar uma história que pode se repetir. Tá difícil de se repetir, mas pode acontecer. De qualquer forma, precisa pontuar contra os mineiros nas 2 últimas rodadas. Aí o golaço do Caio Paulista, ele briga ali, consegue trazer para dentro. Ele tinha acabado de entrar e faz o único gol do jogo. O Bahia ainda tem mais uma chance ali na pressão. A defesa do São Paulo bastante sólida ali, né? O Cichute acaba saindo por cima. 1-0 placar final. Para decepção do torcedor do Bahia. Olha, e aí, será que escapa?
até aqui o Cruzeiro também, sem jogar, vem comemorando a rodada, né? O Cruzeiro que vai receber o Atlético Paranaense nesta quinta-feira. 14 jogos do Ceni, 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, aproveitamento de 45%, 21 gols marcados, 20 sofridos, contando aí este do São Paulo. Vamos ouvir os dois treinadores, começando com Rogério Ceni. Vitor Hugo, no intuito de vencer a partida, foi por ataque e eu disse para ele que tem determinados momentos do jogo que a gente tem que manter a posição, que não pode ser uma decisão. Eu sei que todo mundo quer vencer, mas o ponto, ele era na ausência da vitória, do triunfo. Esse ponto era muito importante pra gente. Cara, hoje o que eu tô pensando? Tô pensando em relação no à ponto, sequência, né? Vou ser sincero, tô pensando só no ponto que nós deixamos de levar e está fora da zona de rebaixamento. Não consigo visualizar. Eu sei como a América joga, sei da maneira que a América joga, mas não consigo visualizar o jogo de final de semana. Porque esse ponto nós temos que aprender a valorizar. 52 minutos não existe mais jogo. Dentro da sua casa não existe mais jogo. Você tem que ter ali dentro do campo, tem que tomar, pega a bola, põe embaixo do braço, acabou, defendemos todos e levamos um ponto. Não deu para ganhar. Eles foram superiores a gente. O ponto no final para a gente, pelo que nós produzimos, não estava ruim. E nós estaríamos fora da zona de rebaixamento. Então é isso, o inconformismo é sobre isso. É interessante que em muitos jogos fora de casa nós havíamos tido boas atuações, criado inúmeras oportunidades e de repente o gol não aconteceu. Hoje o jogo caminhava novamente para uma situação como essa, quando no final da partida nós encontramos numa jogada individual o nosso gol. Eu fico feliz pela maneira como a equipe vem se conduzindo, pela forma como nós temos atuado na maioria dos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Isso é um sinal muito... No jogo desta quarta-feira, na Arena Pantanal, o Cuiabá perdeu para o Internacional por 2-0, gols do Ener Valencia e do Pedro Henrique. Colorado, então, também espanta o fantasma da Série B com essa vitória. E graças à derrota do Bahia, Elton, o Dourado também garantido na elite do ano que vem. O Inter ali numa posição, pelo futebol que tem, é até estranho onde acaba o campeonato Inter, né? Esse momento pós-eliminação na Libertadores, né, deixou o torcedor colorado preocupado com o futuro do time, que estava bem estável, ainda está, né, mas com 2 vitórias consecutivas, vai ganhando um pouco mais de tranquilidade para essa reta final. Resta saber se o Internacional vai realmente se conformar com essa vaga de Sul-Americana, né? No Campeonato Brasileiro, o Internacional tem 49 pontos, para terminar ali em 7º lugar, são 7 de diferença, né, para o próprio Fluminense. Então acho que é realmente um ano para o Internacional pensar na Sul-Americana na próxima temporada, assim como o Cuiabá, né? Cuiabá já garantindo também uma vaga aí na competição internacional, fez um campeonato bem digno. O Ener Valencia pós-eliminação também, né, contra o Fluminense na Libertadores, passou a ser decisivo e fazer gols decisivos, né? 2 gols nos últimos 2 jogos. A gente tinha marcado contra o América Mineiro, contra o Coritiba, fez aqueles 2 gols no 7-1 contra o Santos. É um jogador que foi criticado, mas que deu conta do recado. Sua contratação, até certo ponto, acabou sendo bem entregue. A dupla Alan Patrick e Ener Valencia, né? A decepção do Internacional foi jogando o Beira-Rio contra Coritiba e América, os 2 rebaixados. Foram 2 decepções seguidas ali, jogando em casa. Mas quem não vem decepcionando é o Fluminense, que não perdeu depois de conquistar o título da Libertadores. Tinha gente que falava, o Fluminense agora vai entrar com o pé mole nas divididas. Tá jogando para valer. Que o Diego Santos, que recebeu o tricolor e perdeu por 3-0. Rafael Valente traz os detalhes para a gente, direto da Vila Belmiro. Fala, fã de esporte! O Fluminense veio com um time misto na Vila Belmiro e dominou o Santos, 3-0. Assim, voltou a vencer como visitante após 14 rodadas e ficou mais perto da meta do presidente, que estipulou 7 pontos dos últimos 3 jogos, e também de Fernando Diniz, que vem afinando o time para o Mundial de Clubes. Gostei do time, principalmente o primeiro tempo e principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro, conseguindo desenvolver muito bem aquilo que a gente queria, a ideia,
e podia ter sido um pouco mais agressivo na parte final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos voltou melhor do que eles bem melhor que eles terminaram o primeiro tempo, tiveram chance de marcar. Depois que passou os 8 primeiros minutos, a gente começou a se reencontrar no jogo de novo, fizemos o terceiro gol, podia ter feito o quarto. Para o Santos, a situação só não é pior porque o time depende das próprias forças para não cair. Por isso, os jogos contra o Atlético Paranaense, no domingo em Curitiba, e contra o Fortaleza, na Vila, na próxima quarta, viraram jogos da vida para Marcelo Fernandes e os jogadores santistas. No nosso erro, a preponderância do Fluminense foi muito nítida no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente corrigiu isso, porque a gente não pode ficar com ninguém sobrando. Se você analisar o jogo aí, na hora que eles perdem a bola, os 10 correm para a entrada da área, os 10. Assim, eu não posso falar uma vírgula do que eles tentaram fazer, correram para fazer. Só que de forma errada no primeiro tempo. E no segundo tempo acertou mais. E assim, gente, o nosso campeonato todo mundo sabe qual é. Foi apenas a terceira derrota do Santos sob o comando de Marcelo Fernandes nesse ano, quebrando uma invencibilidade de 7 partidas. Mas o que se viu aqui ao final do jogo, na Vila Belmiro, foi o apoio total da torcida, que segue abraçada com o Santos, tentando evitar que o ano termine de forma trágica. Não tem nada de desespero aqui não, cara. A gente está focado, sabendo o que a gente precisa. A nota de corte era 43, era 45, era 44. A gente está trabalhando, cara. Hoje foi o 8º jogo depois de um 7-1 que a gente foi perder. E a gente vai para o que der e vier, cara. A gente vai com a faca nos dentes. É bonita aí a participação da torcida do Santos, que sente a necessidade de apoiar a equipe a 2 jogos do final do campeonato. E por que sente isso? Porque está apenas 2 pontos do Bahia, que abre a zona do rebaixamento. Aí a gente tem o Vasco fora da zona do rebaixamento com 42 pontos, o Santos um pontinho acima com 43. O Cruzeiro, como eu lembrei, joga com o Atlético Paranaense nesta quinta-feira. Pode deslanchar ali, sair desse grupo ameaçado, onde ainda está o Fortaleza, que enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira. O Corinthians ainda corre algum risco, mas está praticamente livre com seus 47 pontos. Ô Elton, é bonita ali a atuação do torcedor do Santos, reconhecendo especialmente a melhora no segundo tempo, né? Consegue ter uma bola que o zagueiro tira em cima da linha, teve bola na trave. Com o Fluminense com menos reservas em campo do que se imaginou, né? Um time quase titular, né? E o Fluminense mostrando força. Quero saber... Desculpa, o que foi, Júnior, que você falou? Briga contra o rebaixamento. Isso, é claro. Briga contra o rebaixamento. Mas diga, Elton, o Santos que encarou um Fluminense que vem com tudo, né? Resta saber como vai jogar contra o Palmeiras na próxima rodada, se aí sim vai poupar mais jogadores. Os torcedores dos outros times esperam que não. Do Palmeiras está torcendo aí por um mistão do Fluminense que vem jogando a Vera nessa reta final. E a gente até falou sobre isso, né, Edu? Sobre o comportamento do Fluminense no campeonato, como ele poderia ser fiel da balança nos 2 lados. E teve uma coletiva do Diniz onde ele disse que ele precisava respeitar o campeonato, né? Eu acho que é isso que o Fluminense tem que fazer. Como o São Paulo tem feito, né? Como outras equipes que não estão brigando ali por grandes coisas dentro do campeonato estão fazendo, né? Eu acho que, principalmente Fluminense e São Paulo, que são campeões, já conquistaram títulos de Copas nessa temporada, que estão tranquilos nesse momento dentro do campeonato. Quem não está tranquilo é o Santos, né? Apesar de estar fora da zona do rebaixamento, não tem uma tabela tão agradável nessa reta final. Está a 2 pontos do Bahia, vai precisar vencer pelo menos um dos 2 jogos. E se quiser não secar ninguém, fazer 4 pontos. Por isso a nota de corte está bem alta, né, de permanência na Série A nessa temporada. Mas eu acho que a briga está do Cruzeiro para baixo. Acho que o Fortaleza... claro que precisa pontuar também, né? Se perder os 3 jogos fica complicado, mas acho que tá distante. Acho que a briga tá do Cruzeiro para baixo. E o curioso, né, Edu? Só 2 equipes não iriam para competições internacionais, o 15º e o 16º. Ou seja, Santos e Vasco nesse momento da tabela da Série A. Cruzeiro, Atlético Paranaense, o Atlético ainda sonha com Libertadores, né? Então é um jogo à vera, mas o Cruzeiro pode... Galera, a situação tá complicada, hein? Tá complicado e vamos tentar fazer uma análise aqui das equipes que estão
nessa parte de baixo da tabela de classificação, né? Temos aí muita briga aí para ver quem vai permanecer na Série A na próxima temporada. E na minha opinião, é obviamente, né, que a equipe do Bahia é a equipe que tem mais risco de rebaixamento, restando 2 jogos, 1 ponto atrás do Vasco, né? Então agora o Bahia não depende apenas dela para poder não ser rebaixado, né? O Bahia vai ter que depender de outras equipes. Isso daí, na minha opinião, é ruim quando você tem que depender de outros resultados para você permanecer na Série A. Isso é muito ruim, né? É o que o Rogério Ceni falou. O Rogério Ceni ficou bastante irritado mesmo por tomar gol no finalzinho do jogo, quase na última bola. Isso daí é infantil, cara. É jogador infantil. Já tá com ponto. Era para ter segurado. Era para ter segurado o empate. Entendeu? Essa é a verdade. O Rogério Ceni tá certo. Tem que dar bronca no jogador que não respeita, entendeu? O cara pede uma coisa, o jogador faz outra. Isso daí não pode acontecer nunca. Não pode. E o próximo jogo do Bahia é América Mineiro. Na minha opinião, vai jogar fora de casa, não vai ser tão fácil assim não. O América tá rebaixado, mas eu acredito que o América vai tentar dificultar o máximo que puder pro time do Bahia. Essa é a verdade. Eu acho que a equipe do América vai querer dificultar pro time do Bahia, e o Bahia vai fechar o Campeonato Brasileiro jogando contra aqui o jogo do Bahia, a última rodada. Todas as rodadas vai ser simultânea e vai ser contra o Atlético Mineiro, né? Atlético que pode estar brigando pelo título na última rodada, né? Vamos saber ainda como que vai ser essa penúltima rodada, para saber se o Palmeiras vai confirmar o título ou se vai ficar para a última rodada. Aí você olha aqui, galera, você pega esse recorte aqui, América e depois Atlético, você tem a obrigação de ganhar o América e torcer pro tropeço aí do Vasco. Tem que torcer pro Vasco não vencer, porque o Vasco também pega. Galera, o Vasco tem uma tabela difícil, hein? A tabela do Vasco são 2 jogos difíceis aí que eu vou falar. Grêmio, né? E depois o Bragantino. A chance do Bahia é nessa próxima rodada. Vencer, torcer para um tropeço do Vasco. E o Vasco tem que torcer também, né, pro Bahia não vencer, né? Se o Bahia não vencer nessa próxima rodada, perder, né? O Bahia perder, Vasco vencer, o Vasco já joga a equipe do Bahia para a segunda divisão. Aí também vai depender do Santos. O Santos também, se o Santos não vencer, ainda fica aquela briga ainda para a última rodada, porque a diferença vai ser de 2 pontos. Mas tudo pode acontecer nessas últimas rodadas. O caso do Cruzeiro, o Cruzeiro está a 3 pontos da equipe do Bahia. Lembrando que o Cruzeiro joga na rodada contra o Atlético. Se a equipe do Cruzeiro vencer, elimina a chance de rebaixamento. Aí a briga ficaria entre Santos, Vasco e Bahia, né? Então tudo pode acontecer até a última. Eu acredito ainda, assim, olhando bem, galera, eu acho que essa briga pelo rebaixamento vai ficar até a última rodada. Eu acredito que vamos ter a última rodada para definir qual equipe vai ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários aí, galera, quais equipes vocês acham que vão para a segunda divisão. Na minha opinião, galera, isso daqui é minha opinião. Qualquer um pode ter opinião diferente. Assim, pela tabela e pelo que eu tô vendo, o Goiás já tá rebaixado. 6 pontos, 7 pontos de diferença. O 16º colocado é muita coisa, não tem como tirar. Não tem como tirar nesses próximos jogos, porque você vê aqui o Goiás, o número de vitórias aqui é 8. O máximo que o Goiás pode chegar é 11 também, mas tem um saldo muito negativo. Na minha opinião, o Goiás já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a briga, na minha opinião, no final, a briga vai ser Santos, Vasco e Bahia. Vai ser essas 3 equipes que vão brigar para ver quem vai cair. Uma dessas grandes equipes vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Aqui minha opinião é Bahia, Goiás, Coritiba e América que vão cair para a segunda divisão. Dessa mesma forma que está a classificação, eu acredito que vai terminar o Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Você que está chegando é novo, se não é inscrito, né, galera? Dá aquela moral, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.